Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de filmes, vamos falar sobre Belly. Me apresentou com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem, vamos conversar sobre Belly, filme de 2021, dirigido e escrito pelo Mamoru Hosoda, que é um artista, um idealizador, um animador japonês que apreciamos muito aqui nesse podcast, tanto que no antigo podcast já fizemos uma filmografia comentada, não era esse o título, né, no antigo podcast, mas comentamos sobre os filmes que ele lançou, né, os filmes de autoria dele, né? Sim, ele, além dele ter os próprios filmes de autoria, ele já foi diretor de filme do One Piece, de filme do Digimon, e trabalhou no estúdio Ghibli, né, e tem o próprio estúdio, e ele tem alguns filmes originais que a gente já comentou no antigo podcast, que são muito bons também, e esse novo projeto dele que foi lançado. No último filme dele chegou a concorrer ao Oscar, né, que foi o Mirai. O Mirai, isso. E agora com esse novo filme que lançou ano passado, eu acho, né? Sim, Everton, o filme estreou no dia 15 de julho de 2021 em Cannes, Festival de Cannes, né, super conhecido, festival francês, e o filme estreou por lá, e foi o filme mais aplaudido no festival inteiro. Foram 14 minutos de salva de palmas sem parar pro filme. É, cara, é pra você ver que o cara não é pouca coisa, né? O Mamoru Hosoda, com certeza, já tem um nome estabelecido no mercado mundial de cinema, assim. Não é um filme mais de anime, nichado pro público japonês, já é um filme que circuito internacional. É, porque é uma coisa que a gente citou já no nosso antigo podcast, quando a gente comenta sobre o Mamoru Hosoda. Ele é um ótimo diretor, cara. Sim. Ele não é apenas um cara que faz uma animação boa, ou os filmes têm animação boa que gerencia isso, sabe? Não, a direção é muito boa dos filmes dele. Com certeza, e é um processo evolutivo que é bem notório quando você vai assistindo os filmes, né? E esse filme de 2021, né, o Belly, como eu comentei, saiu no Festival de Cannes, saiu um dia depois no Japão, e aqui no Brasil ele só chegou agora em 2022, no dia 27 de janeiro de 2022 ele chegou em algumas salas, e agora, se você quiser assistir, ouvinte, o filme já tá disponível em alguns serviços de streaming, naquele serviço de locação, consegue alugar o filme pra assistir. O filme saiu em 2021, acabou não chegando na corrida do Oscar, apesar de que eu acho que dava pra ter arrumado uma vaguinha ali. Não assisti todos os filmes, mas é um filme muito bonito, assim como o Mirai, que saiu recentemente, não faz um tempo. Só que o Belly foi um filme que atrasou, né? Era pra ter saído em 2020, ele atrasou mais de um ano pelo processo de animação, dificuldade de você encontrar várias coisas ali que eles precisavam pro filme. Ele acabou tendo esse processo um pouco mais tardio e esse atraso, mas o filme saiu em 2021, como eu comentei. O filme é do estúdio X, como o Everton também já comentou, que é o estúdio do Mamoru Hosoda. Então os outros 4 filmes que ele dirigiu, desde A Garota que Atravessou o Tempo, Através do Tempo. Pode ser a garota que conquistou o tempo ou a garota que saltou o tempo. Nossa, tem isso. As duas. Aliás, o símbolo do estúdio é uma sobrinha dela, né? É bem legal. E os outros filmes, né? Crianças Lobo. Crianças Vamos ver Lobo. se minha memória tá boa. Crianças Lobo, tem o Menino e a Fera, o Menino e a Besta, não lembro como é. Eu sei que é The Boy and the Beast, né? O Rapaz e a Besta, ou o Menino e a Besta mesmo. E o Mirai, que a gente comentou agora tá saindo o Belly. São todos do mesmo estúdio que ele montou, né? Ali saindo do estúdio Ghibli. E cara, o Belly é mais um processo evolutivo natural que o Mamoru Hosoda tá trabalhando com vários temas que ele já trabalhou, né? Que ele se sente confortável em trabalhar. E mais uma vez ele tá aqui trabalhando. E eu achei legal porque esse filme tem claras referências à animação ocidental, né? Ele é todo baseado com a sua premissa em A Bela e a Fera. Então tem muito dessa história clássica que foi contada nos filmes da Disney, né? E vários remakes, reboots e continuações. E, obviamente, da história original, né? Um super clássico de literatura e depois pro cinema, como a maioria das pessoas conhece. E também tem uma coisa interessante que são as parcerias, né? Tem aqui um desenhista, um animador chamado Jin Kim, que é um sul-coreano, que ele é super não requisitado, ele é um cara que tá no Walt Disney fazendo grandes filmes, né? Ele é responsável por direção de criação de personagens, né? No estúdio Disney há muitos anos. E ele conheceu o Mamoru Hosoda no Oscar, né? Falou, ó, cara, sou seu fã, a gente vai fazer alguma coisa junto depois, cara. Que legal, não sabia. E
tem essa parceria pra criação de personagens, né, do Jinkin com o Mamoru Hosoda nesse filme. Então tem toda essa veia que, apesar de ser um filme, obviamente, com toda a característica do Hosoda, é um filme que realmente ele pode ter um impacto maior pra fora, porque ele tem essas pontas que são mais universais para as pessoas fora do Japão conhecerem. Porque se você pode pensar nas próprias histórias do Hosoda, às vezes são umas coisas, principalmente no Menino o Garoto e a Fera e tal, tem umas referências ali pontuais de história do Japão, de características japonesas. Então você tem que pegar isso aqui. Eu acho que é uma história mais universal para atingir mais pessoas, assim. E toda essa junção do Jinkin com o Hosoda e essa característica de criação da história baseada na Bela e a Fera, eu acho que traz uma característica mais universal pro filme ser consumido por mais pessoas, assim, atinge mais fácil outras pessoas. Ele não tem tantas características que são intrinsecamente ligadas à cultura japonesa nesse filme. Ela não é tão baseada assim em cultura japonesa ou algo do tipo. O filme, de modo geral, pra mim, ele tem uma semelhança com o outro filme do Mamoru Hosoda, que é o Summer Wars. Nossa, bastante. E tem muito daquela família tradicional japonesa, com as suas tradições antigas, que eles jogam até o jogo antigo, um jogo tradicional lá, o Hanafuda, né, com o baralho de Hanafuda, o Koikoi lá, é todo baseado nisso, a história do filme, e que não acontece nesse novo, no Bela. No Bela ele é muito mais universal, são dilemas mais pessoais dos personagens, os eventos não são tão grandes, digamos assim, os impactos são mais concentrados nos personagens em si. Sim. Mas assim, de modo geral, o filme ele funciona muito bem. A transição da animação, a animação clássica do desenho japonês, no 2D lá, na parte que são as pessoas conversando no mundo real, e a transição pro mundo virtual com aquele CG é muito legal, é muito notável, sabe? Eu acho legal essa divisão, porque fica bem claro onde tá acontecendo o evento, sabe? No mundo virtual ou no mundo real. Sim. E de novo, o conceito do personagem viverem, digamos assim, em dois mundos, né? Ter a sua jornada no mundo real e no mundo virtual e de certa forma elas se encontrarem, né? Sim, isso tudo é muito funcional. Só pra quem tá chegando aqui nesse podcast e não tem noção da história, vai ter spoilers, né? Primeiro, vamos ter alguns spoilers do filme, mas eu acredito que não vai estragar a sua experiência, qualquer tipo de spoiler que se dê nesse filme, né? Sei lá, pode até estragar um pouco, mas eu acho que não é... A viradas dos filmes e os mistérios, eles não são sérios no filme. Eu acho que a construção de história ali como um todo a jornada, como a gente gosta de falar, é o que mais importa. Mas o filme tem como protagonista a Suzu, que é uma estudante do ensino médio ali, nos seus 17 anos, que mora numa aldeia rural com o pai, e ela tá num processo de luto, né? Ela perdeu a mãe quando criança, tal, mas ainda lida com isso. É uma criança que ficou um pouco dentro de si mesma, na sombra de si mesma, e um dia ela acaba conhecendo o Yu, que é um jogo virtual, um super jogo. Imagine você, ouvinte, que é parecido com... Eu acho que o do Summer Wars chamava Oz, se eu não me engano. Chamava Oz. E pra quem assistiu o Summer Wars, né, do Mamoru Hosoda, é basicamente o mesmo jogo, só que é numa escala, acho que ainda maior que aquele Oz. Eu não lembro muito bem, eu sei que as duas escalas são gigantescas, são dois jogos gigantescos. Mas você pode pensar também no jogador número 1, pra você que não tem a referência japonesa da parada, que é um jogo que tem lá, eles falam que tem 5 bilhões de membros jogando online, que você consegue... a partir da sua... Ele pega o seu biotipo, as suas características físicas e cria um avatar pra você no jogo. Não é nada explicado como funciona o jogo, ou como as pessoas entram. Sim, nem a mecânica de como eles conseguem absorver. Porque o jogo, ele tem toda aquela questão de... Eu acho muito foda quando ela vai entrar no jogo pela primeira vez, que, tipo, abrindo os seus olhos pro jogo, aí primeiro é a visão, aí depois os outros sentidos, aí tato, aí você entra numa sinergia total dentro do jogo. Sim, tem isso, mas não é explicado assim, digamos, se a pessoa fica em transe, ou se a pessoa, se ela mexe o braço, ela tá mexendo no jogo também. Não, nada disso é explicado ou demonstrado, sabe? Em nenhum momento do filme eles mostram a pessoa dentro do jogo como ela está fora. Exatamente. Tipo, sempre quando corta pra pessoa que tá fora do jogo, ela já saiu do jogo. Tipo, ela tá ali na vida real mesmo. E a Suzu, que é essa garota que a gente comentou, que é a protagonista do filme, ela acaba se tornando a Belle dentro do jogo, que é uma cantora mundialmente famosa, que tem muito relação com a música, que ela tinha uma aptidão musical muito grande, mas com o falecimento da mãe, ela acabou se retraindo nessa parte da música. E durante o jogo, ela acaba encontrando uma criatura misteriosa, que é a nossa fera aqui do filme, né? Fazendo a relação direta com a Bela e a Fera. E a partir daí vão ter uma jornada. No caso do filme é um dragão, né?
No caso do filme é um dragão. É esse monstro, essa fera, que tem tudo relação com o Japão e com a questão oriental, né? E, bem, a partir daí muitas coisas vão acontecer, vão ter os desenrolares dos personagens dentro do jogo, fora do jogo, e como essas coisas vão se interligar dentro dessa trama. O Everton já começou a comentar um pouquinho, eu quero que você fale mais, Everton. O que você achou do filme, assim, como um novo trabalho do Mamoru Hosoda, na parte técnica de animação, obviamente não menos que ninguém aqui é animador profissional, mas visualmente e em enredo, o que você achou desse novo filme? Visualmente, cara, ele é uma nova evolução ainda mais, sabe? A parte do CG é absurda. A animação ele é um nível muito alto, é muito boa. A própria direção do Mamoru Hosoda é muito legal nesse filme, sabe? A maneira como ele conta a história. Quando começa o filme e ele já conta a história da Suzu e da mãe dela, sem ter um diálogo, sem ter nada, é só imagem delas. Sim, nossa, é lindo. E é maravilhoso isso, cara. É lindo e tão triste quanto... cara. Por exemplo, Up, Altas Aventuras. Exatamente. Assim, foi uma coisa que eu lembrei, né? Mas é uma coisa que o Hosoda já fez nos outros filmes, né? Então, ele apresenta muito bem a história do personagem já. Então, ele não perde tempo meio que voltando a isso. Não, você já sabe da onde o personagem vai começar a história. Isso é bem no começo do filme, Sim. sabe? É só mostrando, e mostra já toda a questão da relação com a música que a Suzu tem. A relação que ela tinha com a mãe, que é muito pesada, né? Muito forte. O porquê, a relação que ela tem com o pai atualmente, sabe? Que ela não tem uma relação muito próxima desde a perda da mãe. Então, afastamento, né? É muito legal essa construção inicial. E quando chega a parte da Belle, e dela pegando essa persona e trazendo pro jogo, onde ela volta até a característica da música de novo, dela conseguir cantar novamente, já abre uma questão no filme muito interessante. Um dos pontos chaves do filme é a música, né? A trilha sonora funciona muito bem, tanto a parte sem ser a atriz cantando ou a Belle cantando funciona, mas a parte da Belle cantando funciona muito bem, sabe? As músicas são muito bonitas, praticamente funciona como um musical em certas partes, sabe? E é bem característico como eu comentei, de uma própria animação da Disney que a gente tá acostumado, né? Sim, também tem isso. O próprio Hosoda, ele falou que uma das dificuldades, talvez um dos motivos que o filme tenha atrasado um pouco, é que a ideia inicial dele era fazer um musical. Só que um musical não é um filme que é tão... não bem visto, mas não é uma coisa muito normal no cinema japonês mesmo. Tipo, fazer musicais completos. Então, uma das dificuldades dele foi adaptar um pouco desse musical completo para um filme com música e também escolher a atriz que vai dar a vida pra Suzu e pra Belle, que no caso é a Kaho Nakamura. Foi uma escolha difícil também, porque eles precisavam dessa cantora e atriz. Precisava de alguém que soubesse cantar pra caramba, sabe? E ela canta um absurdo. Não, então, e funciona muito porque as cenas principais e as melhores cenas do filme são cenas musicais. Não tem como, sabe? O clímax do filme é musical. Sim, funciona muito bem, sabe? A história em si, o decorrer da história inicial, assim, da Belle, que ela começa com a Suzu interagindo no Wii U, né, naquele novo mundo do jogo, do aplicativo, e tem aquela questão das pessoas se perguntarem quem é a Belle, da questão da viralização do vídeo dela, que é muito legal você fazer esses paralelos com as situações atuais das redes sociais, né, que qualquer coisa pode viralizar, e nesse caso é ela que viraliza, e o quão grande que ela fica dentro daquele universo, sabe? O quão grande uma coisa viraliza rápido, né, e esse filme, o atraso desse filme é até pontual pra conversar com muita coisa que aconteceu, por exemplo, a criação do metaverso, tipo, a divulgação do metaverso, toda a mudança do nome do Facebook, no caso, né, e do metaverso, juntamente com isso, e conversa muito com esse filme. Parece que o filme esse atraso ainda foi mais benéfico pro filme ser mais atual ainda, né, ter uma discussão mais atual, que vai atingir muito mais gente, principalmente, eu acho que as pessoas mais jovens. Tem uma escolha que eu acho muito legal do filme, que é quando ele vai mostrando os comentários. Sim, isso é muito bom. Ele enche a tela de comentários. Em várias línguas. Em várias línguas. E muito legal mostrando, assim, os comentários positivos. Nossa, que fantástico, ela canta muito bem. E os negativos. Quem é essa exibida aí? Quem é que tá querendo se mostrar? Quem é essa pessoa?
o que realmente é a internet, sabe? É um mundinho da internet que acontece, sabe? É que as pessoas falam ali o que eles acham que tem que falar. Mas, assim, concordando primeiramente com você no ponto, eu acho que esse filme, ele é uma evolução natural de direção e animação, assim, ele faz escolhas artísticas, assim, de você entender o que tá acontecendo na cena, de você fazer mudanças muito bonitas no filme, visualmente, assim, visuais, assim, ângulos de câmera que o personagem tá aparecendo, nos momentos mais ativos e nos momentos mais calmos, que são, assim, espetacularmente bonitos. O que eu pensava quando eu tava vendo o filme, eu falei, mano, no cinema isso deve ser incrível, porque é visualmente muito bonito. É isso que você comentou logo no começo do podcast também, Everton, de que dentro do próprio filme de animação, a gente tem dois tipos de animação que são muito característicos, um pro jogo e um pros personagens da vida real, que, assim, ele é de uma felicidade que eles tiveram na hora de montar, que foi um efeito lindíssimo na tela, que você percebe realmente que eles estão dentro do jogo, sem você perder aquela essência do filme que tá sendo contado. E também sem entrar no muito, tipo, isso é um jogo diferente, é o Wii U, é característico, é específico. Eles criaram um jogo que é o jogo daquele filme. O jogo, na verdade, é um outro mundo, né? É que nem o Oasis, sabe? Não é bem um jogo, sei lá, que você tem que ganhar pontos ou alguma coisa assim, né? Você tem que viver naquele mundo, sabe? Então você vai, o filme tem esse visual espetacular, aí vai encontrando a sua história, né? Principalmente baseada na sua protagonista. Em questão de história, eu acho a história ali boa, mas eu acho que é uma história meio inchada. Por quê? Eu acho que às vezes ela toma vários direcionamentos e acaba não tendo que resolver todos esses direcionamentos. Tipo, ele trabalha muito com a parte do luto da Suzu, que é uma parte importante do filme. A protagonista eu acho que é, tipo, sem muito que tirar ou colocar. A jornada dela é bem contada. Mas acho que a relação com, tipo, aquele amigo dela, eu acho que a própria Fera, ela poderia ter sido mais aproveitada durante o filme. Eu acho que tem alguns pontos ali que fazem a história ficar um pouco mais inchada, vamos dizer assim, mas eu acho que não é nada que atrapalhe tanto o resultado final, mas que fica meio que, tipo, quis contar mais história do que realmente era o foco principal. Eu acho que ela demora um pouco pra engrenar, assim, digamos assim. Porque no começo foca muito na parte da Belle, né? Da criação da Suzu dentro daquele mundo. E como ela tá lidando com a fama da Belle, né? Exatamente, junto com a amiga dela lá, a Hiro, né? Que é a Hiro-chan. Que é a amiga dela, e toda a relação colegial mesmo, com a Luca, que é a outra amiga, com como era o nome Shinobu, o Shinobu, que era o romance dela, que é o garoto que ela gosta desde a infância e que apoiou ela quando ela perdeu a mãe na infância, sabe? É mais essa relação colegial, né? Quando surge a Fera que dá aquela viradinha na história. Esse ponto de que você falou que o filme demora um pouco pra engrenar, eu sinto que é um pouco em relação ao que eu tava comentando da história, às vezes tem muitas vertentes. Talvez se tivesse assim, o filme, ele é totalmente e ele é construído com esses personagens e ele pega a história da Bela e a Fera e faz uma releitura. E é uma releitura muito feliz, assim, muito bem feita, muito bonita, com uma mensagem totalmente diferente, diferente daquele amor de relacionamento que a gente tem no Bela e a Fera mais clássico. Aqui é um amor de empatia de um ser humano com o outro. É uma coisa muito bonita que ele consegue fazer. Porque a questão da Fera aqui, ela aparece no meio do filme e ela não é citada antes, sabe? Ela não é uma construção, ele não é um personagem que tá naquele mundo já conhecido por ela, sabe? Ele aparece naquela hora e ela conhece naquela hora, que já é tipo uma boa parte do filme, sabe? Uhum. Então ele não age tanto mesmo como se fosse uma coisa principal ou uma das histórias principais, sabe, durante o filme. Isso é verdade. Por isso que é um impacto que você fala, caramba, parece que ele é meio deixado de lado durante um tempo, sabe? Porque realmente você não tem conhecimento daquele personagem. Sim, né? isso é verdade. Porque você tem, eu acho que no momento inicial do filme, você tem a Suzu e eu acho que é uma coisa muito inteligente, muito legal do filme também, é como o Mamoru Hosoda, nesse filme, ele faz a questão de que os personagens têm os seus avatares, têm o seu jogo, mas em nenhum momento eles são mais importantes que a pessoa que dá vida a ele. Então, o filme todo é como aqueles avatares, tudo que tá acontecendo, tudo que eles estão vivendo ali no jogo, podem evoluir e fazer com que eles vão além na vida real, como eles evoluem como pessoas fora do jogo. Ele traz aquela questão também de como a pessoa pode, sei lá, libertar seus demônios dentro do jogo, sabe? Não, totalmente. Tipo, travas que ela tem emocionais, no jogo ela não tem mais, ela consegue, que é o
foco da Suzu, né? Que ela não consegue cantar assim na vida real, não consegue se atrair mais pela música, e no jogo ela volta a ser uma cantora. Uma cantora, né? E quando eles conseguem ir além dentro do jogo, ou então tirar essas amarras, como você mesmo disse, eles também tiram ela como pessoas fora do jogo. Tanto que no clímax do filme é justamente essa questão de que ela precisa ir além fora do jogo pra poder atingir a pessoa que ela precisa atingir ali naquele momento. Então eu acho que isso é uma escolha muito inteligente do filme, e ela é muito bem feita, assim, é muito bonito quando você vai vendo que o filme tá acontecendo, você tá se importando com os acontecimentos do jogo, tanto que uma coisa também que eu acho que acontece, assim, durante o jogo, durante o filme, começa focando muito na Suzu ali, ela como Belly tendo que lidar com aquilo, e obviamente os relacionamentos dela fora ali, com o Shinobu, com a amiga dela, com o possível ciúme que ela tem da outra lá, que é a Luca. Que é violinista? Ela toca violão ou a flauta? Ela toca saxofone, acho que ela é música. Ela toca um instrumento lá durante o filme, e ela acha que ela tem uma relação com o Shinobu, né? Então tem essa questão meio colegial mesmo, e meio slice of life, que é uma coisa característica também do Mamoru Hosoda, mas ele faz sempre de uma maneira muito mais interessante, na minha opinião. Sempre eu sou mais interessado nas histórias que ele tá contando ali. São coisas assim que... Acho que os personagens são melhores, entendeu? Aí acho que me deixa mais interessante. Não tem um personagem que você fala assim, pô, que cara chato, alguma coisa assim. Não, todos são pessoas tranquilas, sabe? Normais. O Mamoru Hosoda, ele trabalha muito bem isso nos filmes dele, e o lance da família, sabe? Total. A questão de família é um negócio muito forte nos filmes dele. E nesse filme não deixa de ser também, né? Bem trabalhado ainda, tanto na parte do dragão como na parte da Suzu, né? Na sequência do filme, só pra gente deixar uma ordem, essa primeira parte tem a primeira parte da Belle, da Suzu entrando no jogo, pegando a persona da Belle dentro do jogo, do Yu, né? E chega o grande encontro dela com o dragão, o primeiro encontro é num grande show da Belle dentro do Yu, né? E que é muito bem feito aquilo, sabe? Aquela ideia de que ela tá dentro de um globo. Que é uma arena. Uma arena que tá todo mundo vendo, sabe? E realmente, você tem aquela impressão que é um monte de coisa. E aquele show gigantesco, o Super Bowl deles. E é um momento muito propício pro dragão lá, que no caso eles chamam de fera também, eles usam lá o hashtag revele a besta, né, revele a fera, né, e também é um momento muito propício pra ele aparecer, pra ele se mostrar, e tem toda aquela questão da polícia do mundo lá, né, que são os patrulheiros, e tem uma cena de ação que é muito legal, sabe, muito bem feita, apesar de não ser, tipo, por exemplo, que nem nos outros filmes, o outro filme dele que tem muita ação, que é o Rapaz e a Besta, ou no próprio Samuel Wars, que tem cenas de ação muito legais. É parecido com o Samuel Wars esse ponto que você tem um enredo principal e tem umas cenas de ação inseridas de maneira muito inteligente. No Samuel Wars tem aquela diferença que o mundo do jogo, ele é basicamente a estética igual a fora do jogo, né? Aqui não, é bem característica, bem diferente, mas é muito linda também. Quando tem a cena de ação, elas são cenas de ação muito bem feitas. Sim, mas elas não são, digamos assim, elas não têm grande impacto. Elas são mais contidas. Não é uma trocação franga de socos e com muitos movimentos, não. Elas são impactantes e elas são diferentes quando elas acontecem. Em cenários, uma coisa que eu acho muito foda nesse filme é cenário também. O Everton comentou do domo, que tem o domo lá gigante, que é esteticamente muito legal, mas eu acho que nos pequenos detalhes ali, se você prestar atenção no filme, todos os cenários e personagens que aparecem, ele tenta fazer de uma maneira cuidadosa pra não parecer que é tipo um espelho. É bem diferente mesmo. Isso é notável, cara. Bem diferente. E tem cenas que ele vai fazendo tem uma cena da Belle que vai fazendo montagem de várias telas com várias imagens dela, até formar a imagem dela no filme. É muito bonita. Então ele faz vários desses joguinhos como um mundo imaginário mesmo, que durante o filme diferentes e todos muito bonitos, né? Então você vai ver que o cuidado dele de fazer cenários e momentos diferentes, ele é muito cuidadoso. Sim. E o confronto da fera contra a patrulha lá do Yu, que tem o chefe lá, o Justin. Que eu odiei logo de cara. Que ele era o típico cara que você sabe que vai ser o vilão, que vai ser o cara que vai encher o saco. Bem, é o vilãozinho que é o cara que gosta da Bella no conto original, mas ele não gosta da Bella aqui diretamente, mas ele é o cara que vai enfrentar a fera. Que eu esqueci o nome do personagem. Eu também não lembro. Me perdoem, fãs da Disney. E ele tem esse objetivo de revelar quem é a fera. Ele quer demonstrar quem é no mundo real, quem é aquele cara, quer prender, quer banir do jogo,
jogo, digamos assim, né? E o que é interessante é que o grande arma que eles têm contra os personagens do jogo é revelar quem você é fora do jogo. Sim. Porque aquela máscara, ela tem que ser levada, né? As pessoas estão ali pra viver aquela realidade e acabam esquecendo que você tem uma realidade fora. E talvez uma punição seria mostrar que você é uma pessoa que... por exemplo, a Suzu é uma garota do ensino médio, tímida, na dela, fica ali nas sombras das outras alunas. E aqui ela é uma super estrela. Então, revelar quem você é dentro do jogo pode ser alguma coisa que é prejudicial pra você dentro do próprio jogo. Sendo que isso é totalmente estranho se você pensar, né? Friamente. Sim, tanto que durante o filme, a Suzu e a Hiro, que é a amiga dela, elas tentam descobrir quem é aquela fera antes da própria polícia lá, né? E eles chutam diversas pessoas, porque pode ser realmente qualquer pessoa, pode ser um artista que tem umas tatuagens que parecem com o que tem na capa da fera, pode ser uma senhora solteira que mente sobre a vida dela no Instagram. Exatamente, pode ser um jogador de beisebol que nunca mostra o corpo, que pode esconder algumas cicatrizes, porque tem essa questão da cicatriz, né? Porque a fera no jogo, ela tem uma capa, tem algo que indica que ela tem cicatrizes, né? E que é uma coisa importante pra história, né? Depois de ser revelado. E na continuidade da história, a Bella, ela quer saber quem é essa fera também, né? Porque ela percebe que não é uma pessoa má, assim. É alguém que tá fugindo daquela situação, sabe? Né? Tá com alguma dificuldade. E ela vai atrás da fera dentro do Yu, né? Pra saber onde tá, até achar o castelo dela, onde entra toda a questão da Bela e a Fera, que é realmente a Bela e a Fera, aquela parte. Quando chega, assim, o filme tem essa evolução e até chegar num grande momento ali de encontro dos dois, ali é uma releitura direta da Bela e a Fera, né? E a questão musical tá ali presente, a questão dos avatares ali que simbolizam os objetos falantes da casa da fera. Não são objetos falantes agora são inteligências artificiais, né, cara? Totalmente. E essa releitura é muito a cara que o Hosoda podia dar pro filme dele. Mais uma vez, falando, assim, a gente comentou de alguns temas importantes dentro da trajetória dele. Ele fala de família, de crescimento, principalmente ali do coming of age, esses adolescentes 17 crescendo e enfrentando situações relacionadas à família e ao viver mesmo. E internet é um negócio que tá presente na filmografia dele desde o Digimon, né? Tipo, como ele lidou com a internet 20 anos atrás, quando ele lançou o filme do Digimon, e como ele enxerga a internet hoje. E se você reassistir o filme do Digimon ou o próprio Summer Wars, você vê que a internet muda nos filmes, porque ela realmente evolui de uma velocidade incrível. E as pessoas, principalmente, o que as pessoas fazem com a internet, vai mudar também. Então, o Hosoda, ele sempre tenta atualizar, e aqui no Bela ele faz mais uma atualização da internet, que é uma coisa super de hoje em dia, né, que tá na vida de todas as pessoas, juntamente com um grande clássico que vai continuar perdurando aí. Sim, e essa parte do castelo, ela tem uma das cenas mais bonitas do filme, disparado, que é realmente a parte do baile, né? Sim. Dela, que ela começa a cantar pra ele, que ela percebe que a fera está em um momento de dificuldade, ela canta pra ele, e tem toda aquela questão, como eles estão naquele mundo mágico, pô, eles podem fazer tudo o que eles quiserem, então ela pode trocar de roupa, ele pode trocar de roupa, eles podem ir pra um salão muito bonito, sabe? Sim. Dançarem juntos, e cara, é uma cena lindíssima, e a música é lindíssima, sabe? É tudo muito bonito. A animação nessa parte é espetacular, você fica, caramba, mano, olha, eu os queria pequenos muito... gestos são bonitos, né? Quando eles se abraçam. Cara, o abraço, a maneira como ele faz por exemplo, o olhar do personagem, aquele olhar que antes era só de, sei lá, pô, sai daqui, eu não quero saber de você, ele dá uns gritão com ela, fica... né? Antes, nas cenas antes. Exatamente, ele fica mais calmo e você vê aquela sensação, pô, ele passa aquela sensação de que a pessoa tá sendo acolhida, sabe? E tudo, tipo, mano, você notar isso na animação é um negócio fantástico, sabe? Você ter esse trabalho, né? Porque é aí que a gente fala da direção, né? Porque você faz essas escolhas que te
conectam demais com a cena de uma maneira muito bonita. Até que eu tava comentando quando eu gravei com o pessoal do Shonen do filme do Demon Slayer, não tem nada a ver com Belly, só que o que eu comentei foi justamente uma coisa que é o ponto de você fazer um filme que é exatamente igual ao anime, né? A temporada regular do anime. E um filme, você, querendo ou não, um filme de anime, um filme de animação em geral, ou um filme de cinema, a gente espera alguma coisa diferente, é uma coisa com característica, é uma coisa que quem tá fazendo a direção, o roteirista, o animador, a pessoa que tá trabalhando ali, traga alguma coisa diferente, né? Uma coisa que seja característica própria. E o Hosoda consegue fazer sua característica própria nesse filme e fazer esses detalhes que vão te fazer sentir essa diferença, né? Esse diferencial de uma animação comum, de uma animação, mais uma animação, um anime regular, alguma coisa assim. Você ver os pontos e fala, puta, isso realmente é uma peça de cinema, cinematográfica. É um longa que foi pensado em seus mínimos detalhes, com vários pontos, cena por cena, característica de história. Não é uma coisa assim, um produto comercial mesmo, é um produto artístico. Sim, ele trabalha muito bem isso, cara. Você observa que é muito cuidadoso o filme, em todos os seus pontos, cara. Em animação, em direção, na trilha sonora, que funciona muito bem, sabe? Em criação dos personagens, é tudo muito bonito mesmo, realmente é funcional. E quando chega, depois dessa parte do castelo, eu acho que o filme fica bem, Everton, característico, assim, da resolução da história da fera e como esse mundo quer descobrir quem é a fera, eles querem capturar a fera, e a Belly também, ela acaba, é engraçado que no próprio filme que ela começa como super estrela, no próprio filme ela tem seus altos e baixos e tem que normalmente voltar ao status de estrela, né? Mas é muito rápido as coisas, né? Assim como a internet hoje em dia, você tá no alto e tá embaixo rapidamente. Então o próprio filme brinca com isso. E o filme faz essa aventura de descobrir quem é a fera juntamente com a Bella, a Belly, né? E a Suzu, diretamente relacionadas a entender quem tá por trás daquele personagem, né? Do jogo. Sim, porque ocorre o evento que é normal nesse tipo de história, que são os aldeões indo botar fogo no castelo da fera. É verdade. Que é muito clássico disso e é o que de fato ocorre, sabe? Eu confesso que quando eu tava começando a ler sobre o filme, eu não sabia que ele era um filme assim tão musical, com tantas músicas e tal. Aí quando começa o filme você vai percebendo isso, depois lendo entrevistas do próprio Mamoru Hosoda, e o que ele pensava pro filme. Eu confesso que as próprias animações da Disney, às vezes elas me tiram um pouco do filme ou do que tá sendo contado, que eu não gosto tanto dos filmes Disney Studios mesmo, ali que tem tantas músicas e tal. Apesar de, assim, na maioria das músicas serem bem feitas, bonitas, terem relação com o filme, mas, assim, não são filmes que me apetecem tanto por causa das músicas, né? Acho que às vezes eles perdem a mão nisso. Mas, aqui nesse filme, eu acho que se você pensar, você tem 3 grandes momentos musicais, que é 4. 3 grandes momentos, mas tem um quarto que talvez seja essa parte que é a primeira aparição da fera, né? Mas eu acho que 3 momentos bem marcantes é a abertura do filme. A gente tem depois essa parte do castelo, que é bem a releitura da Bela e a Fera, que sim, é o que você vai mais encontrar, que é diretamente relacionado ali, sem ser o contexto da história, mas eu digo de reconstrução de cena mesmo. E o clímax do filme, que é todo baseado em música, né? E as músicas, elas foram muito bem escolhidas, elas têm relação com a trama, letra, melodia. A letra tem tudo a ver, sabe? Quando você tá vendo o filme, você não se perde porque a letra tá totalmente inserida aí do filme. E do momento do filme, né? E é aquela questão de você realmente ter os personagens ali dizendo coisas que tem que ser ditas pra outros personagens através da música, né? E acaba tocando de maneiras diferentes. Tanto que quando você vai pra essa parte da revelação e da necessidade da Suzu cantar de novo e trazer a Belly por mais um espetáculo, vamos dizer, um grande show, mas um grande show com o objetivo de você ajudar a fera de alguma maneira, né? Cara, eu acho, assim, muito bonito também. Do jeito que foi bonito a parte do castelo, eu também acho o clímax, assim, lindíssimo, cara. Emocionante, de verdade. O clímax é emocionante demais, cara. Ele é um negócio absurdo, velho. Porque, por mais clichê que você possa achar aquela canção que todo mundo começa a cantar junto, a Genkidama, aqui, cara, é lindíssimo. Quando é bem feito, cara, não tem como não ser bonito, cara. Cara, é porque, assim, no contexto da cena, né, você vê todas aquelas luzes acendendo como se fossem, sabe, aquelas as lanternas, sim, no estádio, no show, assim, sabe? E todo mundo cantando junto, todo mundo dando força pra personagem. Incentivando ela para continuar, né? Que também tem os momentos ali que ela dá uma vacilada. Sim, cara, e é muito desses momentos que ela dá vacilada, é um negócio muito bem feito, porque ela tá
tá chorando muito, sabe? E você sente a emoção, você sente que ela tá realmente sentindo aquilo. É emocionante de uma maneira muito grande, sabe? Você fica realmente tocado com aquele momento, com aquela cena. E a música funciona muito bem, ela canta, é uma música muito bonita, ela canta muito bem, sabe? E todo mundo cantando junto. Cara, é uma cena que eu assistindo assim, eu falei, mano, meu olho tá enchido de água, velho. Tá chovendo aqui. Mas assim, em terreno total de spoilers, querido ouvinte. Você gosta da resolução do filme? De descobrir quem é a fera? Esse clímax é totalmente direcionado a isso, né? Relacionado a isso? Bom, é que assim, eu descobri quem era bem antes. Mas bem antes mesmo, sabe? A primeira vez que aparece é porque, assim, durante a história aparece a fera e as crianças gostam muito da fera, né? Sim. As crianças que usam o Yu, né? E nessa parte aparece um menininho. E é tipo meio como se fosse um programa, assim, dos bonequinhos mostrando TV, os vídeos das crianças e tal. E aparece um menininho que fala, a fera é o meu herói. E na hora eu matei que era ele, ele era o anjo. Na hora eu matei que ele era o anjo e aparece uma foto dele com o irmão e com o pai. Aí eu falei, pô, ele é o anjo e o pai é o... Não, e o irmão dele é a fera, é certeza, sabe? E tipo, depois aparece de novo uma outra cena com ele, que aí você, pô, me deu mais certeza ainda. O anjo, no caso que eu tô falando, é o primeiro fã da Belly, né? Assim que a Suzu entra no jogo e canta, ele é o primeiro fã da Belly. Então ele é o primeiro que gostou da música dela e ele tá sempre junto com a fera, né? Porque eles são irmãos na vida real, né? Eu acho. E o filme, só pra comentar, o filme vai construindo de uma maneira que chegou uma hora e eu falei assim: não é nenhum das pessoas que estão perto dela. Não tem como ser nem o Shinobu, que é o amigo dela, nem o cara o moleque do caiaque, nem a própria a Luca-chan lá, que é a concorrente pelo amor do Shinobu, mas depois a gente vê que é outra coisa, ela gosta de outra pessoa. Sim. Que é uma resolução legal, porque fica todo em casa, né? Fica todo mundo junto, tá todo mundo sem problema. Não, mas aí depois, essa parte da revelação, eu matei bem antes, sabe, do filme. Eu queria saber depois qual era o contexto, disso, porque, né? Porque aquele personagem sofria tanto, e mostra muito bem, sabe, aquela questão deles serem, do pai abusar deles, bater neles, sabe, e da onde vem, de fato, aquelas cicatrizes dele, que não são cicatrizes físicas, são cicatrizes emocionais, né? O que é muito é uma história muito bem feita. E o fato da fera ser um personagem dentro do jogo muito forte por causa da raiva e da dor que o menino sente, sabe? Funciona muito bem pra aquele contexto daquele jogo, sabe? Porque ele pega aquelas características da pessoa e reflete no que tá no jogo, né? E vê que o menino ele sofre pra caramba, ele tenta ajudar o irmão, que certamente tem alguma coisa, certamente autista, ou tem alguma coisa referente a isso, né? E que tá lá tentando ajudar o irmão, e que sofrem abusos físicos do pai, sabe? Você entende realmente da onde vem aquela dor daquele personagem, porque ele tenta se afastar tanto de todos. E é um grito de socorro também, né? Você tá ali no jogo, e aquela parte final também, que ele quer encontrar a Belly, porque talvez a Belly seja a pessoa que consiga ajudar ele de alguma forma, então eles sentem essa confiança nela. E também tem a questão, como eu comentei, a questão de empatia, que é total relacionada à empatia da Suzu com esses garotos, né? Com o Kei e com o irmão dele, que vai levar a ela as consequências de você sair do jogo e ajudar essas pessoas na vida real, que é onde elas precisam de ajuda de verdade. E também eles são garotos que só tem o pai, né? Não tem a mãe, assim como a Suzu, né? Sim, o que mexe com ela, né? Também, né? E, cara, uma parte também que eu acho que é muito bonita da resolução da história da Suzu, porque a história da Suzu, eu realmente acho ela muito bem contada. E assim, ela é uma pessoa que dá pra ver que ela é uma pessoa essencialmente boa, que não entende a ajuda que a mãe dela deu em troca da própria vida no começo do filme. Mas eu acho que depois, com o passar do tempo, ela consegue entender isso melhor. Mas tem uma parte que quando ela vai até os irmãos, né, que ela precisa resgatar eles fisicamente, né, ir até o local que eles estão, que ela tá conversando com o pai dela no celular. Essa parte eu acho muito bonita também. Cara, essa é uma parte que eu falei que é muito boa também, porque ela entende e ele fala, pô, mas é porque você tá agindo que nem sua mãe, tá ligado? Tipo, exatamente. Você entendeu o que é, por que ela fez aquilo, sabe? É o que você tá fazendo agora, você tá indo salvar uma pessoa porque você entende que isso é o que você tem que fazer, sabe? Sim, é muito bonito. E ele é bem ilustrativo e, bem, fecha muito bem a jornada dela, né? E a construção que ela teve desde o começo ali da infância até aquele momento do filme, até encontrar aqueles irmãos. Mas eu senti que faltou, eu não sei,
tem o filme, depois ele tem ela volta, tal, encontra o pai dela, todo mundo vai. Mas eu achei que tinha que ter uma pontinha ali deles se conversando depois, entendeu? Não, tinha que ter o que aconteceu com aqueles meninos. Porque eu acho que faltou isso. Eu não sei se porque, assim, ela encontra os meninos, tal, o pai dos meninos fica bravo com ela, machuca ela, tal. Lembrando que elas são de uma zona rural e elas vão até Tóquio, né? Ela vai até exatamente. Tóquio, tem essa passagem de distância geográfica grande. E tem aquela questão o pai dela não ter coragem de machucar ela depois, se sentir arrependido, mas a gente não sabe se ele tá realmente arrependido, o que acontece depois, sabe? Esse é um ponto que eu não gostei do final do filme, porque eu não sei o que aconteceu com aqueles meninos. Eu torço pra que eles tenham ficado bem, sabe? Então, porque também. Podia muito bem ela falar, pô, ok, dei um abraço em vocês, vou voltar pra casa, e o pai dele meteu o sabugo neles, né, cara? Então, tipo, não sei o que aconteceu com eles. Esse é um ponto que eu não gostei, realmente, no final do filme. Eu também achei que faltou um pouquinho, pelo menos um mínimo ali de você criar uma conexão, né? Ou saber como eles ficaram, o que aconteceu. Ou dentro do jogo mesmo, mostrando a fera de uma maneira mais, sei lá, bondosa, alguma coisa assim, né? Sim, alguma coisa diferente. Que te indique que eles estão bem, sabe? Que eles estão bem no mundo real. Eu também acho que faltou um pouco essa parte aí, Everton. Mas assim, não tira o peso da jornada, com certeza. Eu acho que assim, no todo ainda é um filme incrível, também tá numa jornada de crescimento ali do próprio diretor do Mamoru Hosoda fazendo filmes incríveis. Eu gosto muito dos outros 4 filmes, esse Belly também é mais um grande filme que ele lançou. Fiquei pensando se foi o que eu mais gostei, mas assim, tem alguns que eu tenho que rever pra lembrar melhor, mas assim, eu gostei muito, achei um filmaço. E o que me deixa mais curioso pra saber o que ainda tá por vir. Mas enfim, pra gente dar nossos créditos finais, nossos comentários finais sobre o filme, vamos dar notas de 0 a 10 o quê? Pô, tá aí uma pergunta notas musicais forte, né? Pode ser. Avatares dentro do jogo. Canções, né? Belas, feras, enfim, tem várias coisas que a gente pode colocar. Mas Everton, de 0 a 10. Cara, eu acho que um 8. Um 8 é uma nota que, meio que levando em consideração os demais filmes, assim, da mesma temática ou de animação japonesa, sabe? É um filme que é muito bom. Não é o melhor, assim. Tem outros filmes que eu gosto mais. Até do Mamoru Hosoda, acho que tem um filme que eu achei mais legal, mas esse é um dos melhores dele, viu? Melhor, por exemplo, que o Mirai, que concorreu ao Oscar pra mim. Eu achei ele muito melhor que o Mirai, na verdade. Eu também gostei mais do Belly do que do Mirai. Porque eu achei a história melhor, achei a história mais legal, mais bem contada, e os personagens são muito mais legais no Belly, né? Então acho que um 8 é uma ótima nota. Eu acho que... Bem, a minha nota também vai ser 8. Vou ficar com você, pra gente não ter discussão aqui. Entramos no consenso. Cara, eu acho que visualmente, em questão de animação, técnica de animação, direção, escolhas, assim, eu acho que é o melhor filme dele, assim, ele é uma evolução constante, né, você não tem como fugir muito disso, é uma evolução constante, o filme é lindíssimo, muito bonito. Belly é um título mais que adequado pra beleza que esse filme traz. O que no final Belly é que assim, a gente não falou, mas o nome Belly não é nem o nome da personagem do jogo, o nome da personagem é Bell, né? Bell. Bell que Suzu significa sino, né? Exatamente, né, de sino, e os personagens ficam falando, devia ter um E no final pra ser Belly de belo em francês, né? É verdade, é bem isso mesmo. E, bem, eu acho que assim, o filme tem uns probleminhas ali de roteiro, mas problemas assim, na verdade, coisas que eu acho que poderiam ser tiradas, outras podiam ser melhor exploradas, podia ter um ponto final ali diferente, como eu comentei com o Everton, comentamos ali, mas eu acho que nada disso estraga assim a experiência que você vai ter assistindo o filme é muito bonito, realmente, tem uma história bonita, tem uma personagem principal, uma protagonista, que é a Suzu, que é incrível, assim, eu adorei essa personagem, talvez seja uma das melhores protagonistas dos filmes dele, que tem uma jornada muito bonita, muito bem construída. Então todos os pilares de história do Hosoda estão aqui. Mas bem, é isso, o filme fica com nota 8 aqui do Sofaverso. Se você ainda não assistiu, vai assistir Belly, já você consegue alugar aí numa plataforma de streaming favorita, tá em algumas disponíveis, ou então você consegue... Até nas paralelas. Nas paralelas também tem, com alguma dificuldade às vezes, né, Everton? Sim. Mas você encontra, vai assistir, que vale muito a pena. E também, se você não conhece os outros filmes do Mamoru Hosoda, também eu acho que vale super a pena você assistir. Se não me engano, não sei se ainda estão na Netflix, mas a maioria tinha na Netflix. Bem, vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final.
Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós? Vou recomendar outro filme do Mamoru Hosoda, então. Porque a gente já mantém a pessoa que vai assistir o Belly, ela já assiste as outras obras dele, né? E eu vou comentar um que é o que você vai assistir Belly e você vai assistir esse filme, o Summer Wars, que é o Guerra de Verão, que é um filme, acho que é de 2009. Ele é por aí, 2009, 2010, eu acho. E ele tem muito também dessa questão de ser um jogo, de ter um mundo virtual. Só que qual é a grande diferença? É uma ameaça muito global, uma ameaça gigante realmente do filme, que é uma inteligência artificial que pode destruir o mundo, sabe? E quem resolve isso é uma família. É uma família tradicional, assim, com um monte de gente convivendo, e é muito legal essa relação da família dentro do filme. E o que é muito interessante é que eles estão numa casa completamente tradicional, assim, japonesa, sabe? Antiga. E é toda voltada para a questão da tecnologia, o filme. Então, esse choque que tem entre essas duas condições, o antigo e o novo, é muito legal dentro do filme, e a resolução dele é uma coisa muito legal. Então ele é um filme, o Guerra de Verão, que você assiste, você se liga muito aos personagens, e realmente ele tem uma história muito bem contada. Eu acho que é um dos filmes mais legais do Mamoru Hosoda, cara. Sim, com certeza, filmaço também. Acho que vale super a pena assistir e conferir, que tem a sua semelhança sim com o Belly, mas tem a sua própria história pra se contar. Bem, eu vou comentar, nossa, isso aqui tá bem no começo mesmo, mas é o novo mangá da Hiromu Arakawa, que eu li os 4 primeiros capítulos de Yomi no Tsugai, que é o novo mangá, começou a sair em dezembro, o novo mangá dela, né, na Shonen Gangan, que é a mesma editora, que ela lançou o Fullmetal Alchemist, lançou o Gin no Sage, e bem, são 4 capítulos, né, é aqueles capítulos mensais de 50 e poucas páginas ali, mas a trama basicamente conta a história do Yuru, que é um jovem que vive numa vila abandonada, numa vila pequena, assim, nas montanhas ali, caçando, vivendo na natureza, e ele tem uma irmã mais velha, né, que eles são gêmeos, nasceram no mesmo dia, que fica presa. Então eles têm uma coisa tradicional lá. A série, pelo que eu estou entendendo, ela trabalha muito com essas lendas japonesas e tradições japonesas, e a partir de um momento a vila é atacada por um grupo, e a partir daí eles têm resoluções que envolvem os poderes desses gêmeos. Então são apenas 4 capítulos, mas são 4 primeiros capítulos que eu achei muito bons, assim, bem interessantes. É a Hiromu Arakawa trabalhando muito bem a sua história de personagens ali, e com a dose de ação, assim, que ela também sabe fazer muito bem. Então eu acho que vale a pena conferir nesse começo. Provavelmente vai chegar um anime uma hora ou outra mais pra frente. Isso é bem possível de acontecer, mas bem, já fica a minha recomendação de começar a ler ali no comecinho o Yomi no Tsugai. Certo, Everton? Certo. Muito bem, se você gostou desse episódio, se você assistiu Belly, comenta com a gente o que você achou do filme. Se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir, pra também comentar com a gente. Pode conversar com a gente nas nossas redes sociais, Twitter, @Sofaverso, Instagram, Sofaverso também. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. E a gente tem um grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Vai lá, você será muito bem-vindo. Vamos conversar assim das coisas que a gente assistiu, trailers, lançamentos, qualquer outras coisas que vierem na nossa cabeça, a gente conversa lá, vai lá. E para continuar escutando o Sofaverso, obviamente, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox, e estamos no nosso site oficial, né? Toda semana tem episódio novo, né? Nos domingos, sofaverso.com.br. Lá você encontra os casts e muito mais, certo? Certíssimo. Então, te encontro semana que vem, ouvinte. Valeu, até mais. Falou.